Brasil. Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. O governo suspendeu a importação prevista de arroz. O problema foi a suspeita sobre a capacidade das empresas importadoras. A importação seria para regular os preços no mercado de arroz, porque o Rio Grande do Sul foi afetado com as enchentes e é o maior produtor nacional. E no Rio de Janeiro, 42 escolas não abriram as portas hoje por causa de uma operação policial. Houve mais um tiroteio no Complexo da Maré. E veja também. Professora é presa no Rio de Janeiro por ofensas racistas contra uma menina de 8 anos. A professora chamou ela de preta, do cabelo duro. E falou que ela morava debaixo da ponte ainda, né? E aí, na sexta-feira, na mesma hora que minha filha me ligou, eu vim aqui com a polícia. Ministério Público Federal diz que escolas militarizadas são inconstitucionais. Por meio do programa Escola Cívico-Militar, a Secretaria da Segurança Pública vai indicar policiais militares da reserva para atuar como monitores. 3 meses depois das cheias, todos os 22 municípios do Acre estão em emergência por risco de estiagem. Câmara pode ter medidas mais duras contra os parlamentares que brigam dentro do Congresso. Na segunda reportagem da série sobre os idosos, o desafio para pacientes que precisam de cuidados por muitos anos. 93% dos cuidadores de idosos com Alzheimer são familiares. Um trabalho não remunerado que pode demandar 10, 20, 30 anos de quem cuida. Hamas aceita termos de paz e massacre na faixa de Gaza pode chegar ao fim. – 42 escolas e 4 postos de saúde não abriram as portas hoje no Rio de Janeiro por causa de tiroteios durante uma operação policial no Complexo da Maré. Um policial e 2 suspeitos foram mortos. De acordo com a PM, os confrontos entre policiais e criminosos no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, deixaram um policial morto e outro ferido. Outros 2 homens suspeitos de serem seguranças do tráfico morreram. Os tiroteios aconteceram no início da manhã de hoje, devido a uma operação para prender suspeitos de roubo de veículos em vias expressas da cidade. Próximo ao conjunto de favelas da Maré, um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao centro do Rio, e o trânsito foi interrompido. As linhas amarela e vermelha, que dão acesso ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, também ficaram bloqueadas. Os veículos só voltaram a circular no fim da manhã. Segundo os governos municipal e estadual, 40 escolas do município e 2 do estado não abriram as portas por causa dos tiroteios. 4 postos de saúde também tiveram os atendimentos interrompidos. A PM disse que prendeu 2 suspeitos, recuperou 4 veículos roubados, além de apreender armas e material usado para embalar entorpecentes. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal enviou ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, um parecer que considera inconstitucional a lei aprovada no estado de São Paulo, que criou o programa de escolas cívico-militares. O PSOL já havia entrado com uma ação no Supremo Tribunal Federal, exatamente contra o projeto que tem enfrentado críticas de especialistas em educação. Por meio do programa Escola Cívico-Militar, a Secretaria da Segurança Pública vai indicar policiais militares da reserva para atuar como monitores, além de desenvolver atividades extracurriculares e organizar a disciplina e a segurança nas escolas da Rede Pública Estadual de São Paulo. A lei, sancionada no fim de maio, foi considerada inconstitucional pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que faz parte do Ministério Público Federal. Na decisão, o Ministério Público aponta a falta de evidências científicas ou estudos conclusivos que atestem a melhora no comportamento dos alunos e a qualidade do ensino. No ano passado fizemos uma pesquisa com o Instituto Datafolha, mostrava que 73% da população confia mais em professores do que em militares para trabalharem nas escolas. E essa mesma pesquisa também perguntou quais são as prioridades que as pessoas teriam para as escolas. A primeira prioridade
é infraestrutura, a segunda é valorização do magistério, a terceira é formação dos professores e professoras. A questão da violência nas escolas apareceu como a quinta questão pela população. Então, o que as pessoas querem é uma escola de maior qualidade. Para esta pesquisadora da UNB, a falta de segurança nas escolas reflete a falta de segurança na sociedade. E a presença de militares no ambiente escolar não é a solução. Quem é que são os profissionais responsáveis pela segurança? São exatamente esses profissionais da área de segurança e que não estão resolvendo a questão da violência fora da escola. E o que é que eles vão poder fazer plantados dentro da escola? Então, se a gente quer escolas sem violência, a gente precisa construir uma sociedade em que a violência não esteja presente. A área militar é o espaço do não questionamento, da obediência, né, sem que nada seja questionado. Então, militarizar escola é negar a possibilidade de que essa escola seja o espaço do diálogo, em que os diversos e os diferentes podem conviver, inclusive a partir de perspectivas e ideias diferentes. A Secretaria de Educação informou que o projeto, lá de São Paulo, né, Secretaria? O projeto foi elaborado a partir de proposições de grupos de trabalho e estudos técnicos conjuntos das Secretarias de Estado da Educação e da Segurança Pública, seguindo os princípios da Lei de Diretrizes e Bases dos Planos Nacional e Estadual de Educação, e que reforçou que o modelo não será imposto. Cada implantação passará por consulta pública. A professora de uma escola municipal no Rio de Janeiro foi presa após atacar uma das alunas com ofensas racistas. Pois é, a família chamou a polícia e luta agora por justiça para que casos como esse não voltem a acontecer. A professora Cristiane Bispo Valeriano, que dá aula na Escola Municipal Estados Unidos, localizada no Rio de Janeiro, foi levada pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Ela passou mal ao ser presa em flagrante pelo crime de injúria racial. A vítima, uma menina de 8 anos. A mãe relata o que aconteceu. Na quarta-feira passada, a minha filha chegou em casa me falando que a professora tinha chamado ela de lixo, que ela fumava crack e tacou uma bolinha de papel nela. Chegou na sexta-feira, a professora chamou ela de preta, do cabelo duro. E falou que ela morava debaixo da ponte ainda, né? E aí, na sexta-feira, na mesma hora que minha filha me ligou, eu vim aqui com a polícia. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou que instaurou sindicância para apurar o caso e que a professora foi afastada de suas funções e pode ser demitida do serviço público. Enquanto isso, já surgiram outros relatos semelhantes de injúria racial envolvendo a mesma professora. Começou a chegar áudios para mim no WhatsApp de pessoas que estudaram com ela há anos atrás e que falou que sofreu a mesma coisa com ela, racismo. A pena para o crime de injúria racial é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Este pesquisador fala sobre as mudanças necessárias para construirmos uma sociedade antirracista. Essa interpretação da lei e a lei, ela precisa ser mudada para que isso seja incluso, para que essa questão da injúria racial seja considerado como racismo de fato e que isso passe a ser as pessoas passem a ser responsabilizadas por racismo e pagar por isso. Só assim o racismo pode começar a ser minimizado na nossa sociedade. Nossa produção tentou entrar em contato com a defesa da professora Cristiane Bispo Valeriano, mas não obteve resposta. No cenário pós-pandemia, o Brasil voltou ao mapa da fome. Em 2023, mais de 8 milhões e meio de pessoas estavam ainda em situação de insegurança alimentar e nutricional, segundo dados do IBGE. Durante esse quadro, o governo, produtores, membros da indústria e representantes do comércio discutem como é possível melhorar a distribuição de alimentos. Apesar do número de pessoas passando fome, o Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos em condição de serem consumidos. 30% de tudo o que é produzido aqui vai para o lixo todos os anos. Por isso começa a ser discutido no país o que é chamado no exterior de Best Before. Já usado em nações da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, este conceito de validade indica o prazo mínimo em que um produto mantém todas as suas características nutricionais e continua próprio para o consumo. Ou seja, não
precisa ser descartado. É algo diferente da data de validade que usamos atualmente. Não quer dizer que naquela data específica aquele produto passa a ser impróprio para consumo. Ele continua sendo habilitado para o consumo, ele continua sendo dentro das qualidades para consumo, porém ele talvez não terá a mesma crocância, talvez não terá mais a mesma qualidade que teve no início da sua embalagem, mas ele está apto a ser consumido. No Brasil já existem pequenos negócios que adotam medidas desse tipo, vendendo produtos que ainda estão bons para o consumo a preços mais convidativos, de forma a evitar o desperdício. No entanto, ainda é um desafio fazer chegar esse alimento a quem mais precisa de comida. Temos um grupo de trabalho que discute a possibilidade da criação de uma plataforma, usando a tecnologia, que una os fornecedores até chegar aí ao consumidor, aos bancos de alimentos, a todas essa outra cadeia que trabalha a questão da distribuição do alimento até chegar nessas pessoas mais vulneráveis que hoje passam por algum tipo de insegurança alimentar. O IBGE divulgou hoje a inflação oficial de maio, medida pelo IPCA. Os preços subiram 0,46% no mês, com grande influência da alta dos alimentos. A pesquisa do IBGE traz pela primeira vez os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul na inflação do país. Porto Alegre foi a capital em que os preços mais subiram em maio. Alimentos produzidos em grande quantidade no estado tiveram altas significativas. O arroz, por exemplo, subiu quase 1,5%. A batata inglesa disparou mais de 20% em um mês. Isso acontece porque, com parte da produção destruída, a oferta fica menor e os preços sobem. Já as frutas caíram de preço no país no mês passado. Com o resultado de maio, a inflação acumulada em 12 meses chegou a pouco mais de 3,9%. Com isso, foi interrompida a queda do IPCA, que vinha desde outubro do ano passado. Mesmo assim, o índice segue dentro da meta estabelecida pelo governo para este ano. Bom, a gente está falando de preço dos alimentos e o governo federal anulou hoje o leilão que importaria mais de 260 mil toneladas de arroz aqui para o país. O objetivo com a importação seria compensar as perdas da capacidade produtiva do Rio Grande do Sul por causa das chuvas, das enchentes no estado. Vamos para Porto Alegre conversar com a repórter Bruna Sanielli, que tem mais informações sobre esse assunto. Bruna, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. Pois é, esse leilão que foi realizado no começo de maio pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e que ia liberar aí para o mercado nacional 260 mil toneladas de arroz, foi cancelado. Essa compra, ela ia atender o mercado interno, como o Porta Nova falou, e um dos motivos era que aqui o Rio Grande do Sul, ele é o maior produtor desse grão, com mais de 70% do mercado, e passou aí pela tragédia climática. Esse leilão anulado, ele causou também a demissão do secretário de Política Agrícola, Nery Geller. Ele pediu o desligamento do Ministério da Agricultura após suspeitas de conflito de interesse. O filho do ex-secretário, ele é sócio da Foco Corretora de Grãos, que foi uma das empresas concorrentes que participou aí do certame. E aí, sobre esse tema, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou que esse fato não gerou nenhuma suspeita sobre Geller, mas causou transtorno para a pasta. Então, ele aceitou a demissão. E Fávaro destacou ainda que foram encontradas fragilidades aí nas empresas que seriam responsáveis pelo leilão, já que elas não teriam capacidade financeira para realizar a operação. Vamos ouvir o ministro. Nós temos hoje a clareza que precisa ser aperfeiçoado o edital e a forma deste leilão, e o será feito com todo o conjunto governamental para dar o suporte, e tenho certeza que nós vamos conseguir um edital mais moderno, mais eficiente, mais transparente, para que a gente possa atender então essa demanda de ter arroz suficiente e tranquilidade da população brasileira. É uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria
tem fragilidades. Mais de 50%. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. Bom, depois da limpeza pesada para retirar a lama, como a gente vem acompanhando lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas que retornaram para as casas depois da enchente vão ter que lidar com a poeira e o mofo. A repórter Clarissa Lima, da TVE do Rio Grande do Sul, conversou com um especialista para saber quais os riscos de quem tiver contato com essas substâncias. Depois que a água baixou, muita gente que voltou para casa se deparou com uma grande quantidade de barro. Mesmo após a limpeza, os resíduos desse lodo permanecem nas superfícies do piso e das paredes, até secar e se transformar em poeira. E junto com o pó, tem também o mofo, uma dupla perigosa para quem tem problemas respiratórios. Sabemos que o pó, por si só, ele causa problemas importantes em pessoas suscetíveis a isso. Aquelas pessoas que têm asma, bronquite, rinite. Então, esses achados são comuns no nosso dia a dia. A falta de estudos conclusivos sobre a composição da poeira criada com a secagem do lodo gera dúvida e preocupação sobre o que as pessoas podem estar respirando e como isso impacta na saúde. A preocupação é grande porque pode desencadear em pacientes, em pessoas suscetíveis, pode desencadear uma crise de asma, uma crise de rinite, eventualmente uma pneumonia, porque nós não sabemos os componentes deste pó pós-enchente. As pessoas que forem limpar suas casas e tiverem essa oportunidade, usar não só as botas para se proteger da leptospirose, mas também usar máscaras para se proteger daquele pó que nós não sabemos o que tem neste pó, pelo menos até o momento. Ainda falando do Rio Grande do Sul, né, a situação na Ilha da Pintada após as enchentes exigiu atenção especial das autoridades da área. Pois é, tem uma preocupação enorme com saúde. Essas ilhas ficaram isoladas, né? E elas ficam ali na saída de Porto Alegre, um arquipélago perto de Eldorado do Sul, uma das áreas mais afetadas. A gente vai conferir agora a reportagem da TVE, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. A casa da Aline, na Ilha das Flores, inundou completamente. Como o posto de referência dela também foi atingido, a solução foi vir até a Ilha da Pintada. E por que tu veio procurar atendimento? Dor nas costas. Muita força a gente está fazendo para tirar os móveis, daí atacou as costas de novo. 2 barracas da Marinha foram montadas em uma praça para atender aos mais de 8.000 moradores da região das ilhas. A primeira estrutura presta atendimento em assistência social. Já na segunda barraca é feita a aplicação de vacinas, consultas com médicos, enfermeiros e psicólogos e pequenos procedimentos. Primeiro é a gente renovar as receitas dos pacientes crônicos. Depois também a gente tem a preocupação com a leptospirose. Nós também temos lesões de pele, pequenos ferimentos nesse processo de limpeza. Uma farmácia móvel também está sendo montada em um ônibus para atender a região. Chegou a hora de verificar os estragos na Unidade de Saúde Ilha da Pintada. Equipes da Prefeitura e da Força Nacional de Saúde vão fazer nesse momento a vistoria. Aqui a água chegou até a placa com o nome do posto. Dentro do prédio, muito barro e móveis destruídos. A unidade, que atende aproximadamente 3.500 pessoas por mês, havia sido reformada em fevereiro desse ano. Aqui, com certeza, foi a mais atingida, né? Ela ultrapassou aí a barreira dos 3 metros de altura. A gente vê consultório odontológico, tu vê sala de vacina, consultório médico, equipamentos, todos perdidos aqui. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os desafios do envelhecimento relacionado a doenças longas, né? Exatamente, tratamento por muitos anos e nem sempre, a maior parte dos casos, não especializado. Para os idosos, 2 minutos de intervalo, a gente volta em seguida. O escritor Marcelo Moutinho é o convidado do Trilha de Letras desta semana. No meu fazer literário, o Roberto Ribeiro, a Dona Ivone Lara, o João Nogueira,
foram tão importantes quanto a Clarice Lispector, quanto o Caio Fernando Abreu. Ele fala sobre seu novo livro, uma biografia, sobre uma vedete que fez história no subúrbio carioca. Apesar da relativa invisibilidade, mantém entre a população mais idosa, sobretudo a que morou ou mora no subúrbio, a dimensão de mito. Trilha de Letras, quarta, às 11 da noite. Todas as facções do tráfico no Brasil inteiro nascem no cárcere. A milícia não nasce no cárcere, a milícia nasce no palácio. Uma vida marcada pelo enfrentamento ao crime organizado, foi o responsável por expor ao país a palavra milícia. É hoje o atual presidente da Embratur, com vocês, Marcelo Freixo. Nós arrecadamos em 2023 o melhor resultado do turismo internacional de todos os tempos. Hoje, 11 da noite, Dando a Real comigo, Leandro Demore, na TV Brasil, a tela da gente. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anahie! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil. Estamos de volta com mais informações aqui no Repórter Brasil. Agora há pouco a gente falava da situação no Rio Grande do Sul, seguimos acompanhando. Uma informação triste confirmada agora, 17 vítimas 17 pessoas morreram vítimas da leptospirose no Rio Grande do Sul, mais casos confirmados hoje. Mas a gente continua acompanhando a situação, traz mais informações nessa edição em caso de atualização do quadro. E agora a gente vai falar de educação. Pois é. O Senado Federal adiou a votação do novo ensino médio. A relatora do projeto apresentou a proposta na Comissão de Educação. O relatório traz mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara. Entre as principais propostas apresentadas pela senadora Dorinha Seabra está a ampliação da carga horária de formação geral básica no ensino médio para 2.200 horas. O texto propõe que os alunos tenham 800 horas de itinerários formativos, que devem aprofundar as áreas do conhecimento ou de formação técnica e profissional. Outra importante mudança sugerida por ela é a obrigatoriedade do inglês e do espanhol como componentes curriculares. O projeto de lei da reforma do ensino médio foi enviado pelo Executivo para a Câmara. Os deputados aprovaram o texto em março. Agora, as mudanças sugeridas pela relatora devem ser analisadas pelos senadores. O novo texto deve ser votado nas próximas semanas. O presidente Lula participou hoje no Rio de Janeiro da cerimônia nacional de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa é a maior competição científica do país e reúne mais de 18 milhões de participantes. É muita gente. Bom, quem vai nos contar mais a respeito dessa competição é a Fernanda Cruz, que está ao vivo no local da premiação. Fernanda, boa noite para você. Muito boa noite, Porta Nova, boa noite, Yara, e a todos que nos acompanham. Como vocês podem ver, a cerimônia ainda está acontecendo aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Mais cedo teve a presença do presidente Lula. Ele acompanhou a entrega das medalhas de ouro a 650 estudantes. E ele também discursou para esses jovens. O presidente Lula e a primeira-dama Janja foram homenageados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é responsável aqui pela premiação, e concedeu uma medalha honorária da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E para essas instituições, o presidente Lula assinou aqui um decreto com a primeira chamada pública do programa Mais Ciência nas Escolas. Os alunos medalhistas, eles foram convidados também para participar de um programa de iniciação científica que vai pagar R$300 mensais pelo CNPq. No total, foram 18 milhões e meio de estudantes que participaram dessa Olimpíada de Matemática, e pela quantidade de jovens, é considerada uma das maiores competições
do mundo. Foram 55 mil escolas entre instituições públicas e privadas em todo o Brasil. Eu volto com vocês. Valeu, muito obrigado. Fernanda, segue a festa por lá, o pessoal comemorando. Você viu o nome dos campeões lá atrás. Bom, os microempreendedores individuais respondem pela maioria dos negócios no Brasil. São pequenos, mas são pulverizados pelo território inteiro. Esse dado é do Ministério da Fazenda. Eles somam quase 15 milhões, o equivalente a 74% dos negócios do país. E mais do que uma oportunidade de renda, essa modalidade econômica muitas vezes representa uma porta de saída para situações de vulnerabilidade social, inclusive e especialmente para as mulheres. Depois de um relacionamento conflituoso e de viver na rua com os filhos em Caruaru, Pernambuco, Francis Meire se viu quase sem rumo. O apoio de políticas públicas de recolocação social a ajudou a se inserir no empreendedorismo. Hoje, ela usa o conhecimento e a história que tem para ajudar outras pessoas a descobrirem suas portas de saída. Eu fiz quase todos os cursos da Aliança Empreendedora. Então, eu sou profissional dentro da minha área e categoria do artesanato. E essas capacitações, fundando a associação, quero levar para outras mulheres já aprender a ter essas mesmas ferramentas. O número de microempreendedores individuais no Brasil deu um salto de mais de 55% entre fevereiro de 2020 e maio de 2023, passando a mais de 15 milhões. A cofundadora da Aliança Empreendedora defende que o ambiente precisa ser facilitado para quem quer empreender. O que a gente mais vê são muitas ações que não entendem quais são as características desse público lá na ponta. Então, vou te dar exemplos como adaptação de linguagem na hora de fazer uma capacitação, entender as especificidades, por exemplo, na sua grande maioria essas mulheres são mães que não têm com quem deixar os filhos para ir por uma capacitação. Então, entender esse acolhimento, entender as necessidades dessas empreendedoras e desses empreendedores pode fazer absolutamente toda a diferença. Em Hortolândia, interior de São Paulo, Suelen conseguiu unir o combate à intolerância religiosa com cultura e empreendedorismo. No terreiro de Candomblé que frequenta, lidera projetos de formação e capacitação, especialmente de mulheres. Lá a gente tem lingeries, a gente tem cosméticos, a gente tem a moda, a gente tem roupas afro, a gente tem acessórios. E aí veio a ideia de, no nosso próprio espaço, disseminar também essa cultura para outras pessoas, outros empreendedores, né, que também tem algum tipo de dificuldade e às vezes ele não tem acesso à informação. Chegar à terceira idade com autonomia e qualidade de vida é um dos desafios para milhões de brasileiros. Mas muitas vezes o cuidado com a saúde ao envelhecer demanda políticas públicas para essa população. É o que a gente vai conferir na segunda reportagem da série O Tempo Não Para. A Vera consegue equilibrar alimentação saudável, exercícios e hobbies. Depois que ficou viúva, se sentiu perdida. Para recuperar a autoestima, fez aulas de passarela e se tornou modelo na terceira idade. O segredo é você não se preocupar com a idade. É você se preocupar com a sua saúde, com a sua vitalidade, com a sua maneira de ser. Mas para muitos brasileiros, a idade mais avançada vem acompanhada de doenças crônicas que demandam políticas públicas para cuidados de longa duração. E muitos milhões mais vão chegar à velhice nos próximos 10, 15, 20 anos também sem o básico para poder respirar e aproveitar essa última fase da vida. E atenção, aos 60, você ainda tem 1/3 de sua vida à frente. Esta professora da Universidade de São Paulo realizou uma pesquisa que aponta que 93% dos cuidadores de idosos com Alzheimer são familiares. Um trabalho não remunerado que pode demandar 10, 20, 30 anos de quem cuida. Se ela deixou de trabalhar ou estudar para cuidar, quando ela deixar de cuidar, porque a pessoa faleceu, em que condição ela estará? Ela não trabalhou, não contribuiu para a Previdência. Este tempo que ela cuidou foi contado por alguma coisa? Isso não contou para a aposentadoria, embora ela tenha ajudado o Estado, uma vez que não era o Estado que estava cuidando de alguém.
Aqui na cidade de São Paulo, cerca de 7 mil idosos em situação de fragilidade e de vulnerabilidade social são atendidos pelo programa Acompanhante de Idosos, que oferece visitas de profissionais que auxiliam nas necessidades diárias e também fazem companhia, ajudando a combater a solidão. Olá, tudo bem? Como que o senhor está? Não é assim como quando fica sozinho, fica pensando naquilo, não. É uma coisa muito boa, um incentivo, né? Para a gente, para melhorar. A maior carência deles é a solidão, porque tem vezes que eles mesmos falam. Quando eu entrei aqui, eu não imaginava, com simples lavar de louça, fazia uma diferença tão grande na vida do idoso, devido à fragilidade que ele se encontra naquele momento. Wanda trabalha no programa há 11 anos. Parte dos assistidos mora neste conjunto habitacional, como a dona Hermínia, com dificuldade para andar por causa de uma artrose. Ela entende que os filhos não têm condições de ajudá-la a todo momento. Que eles ganham pouco, vivem a vidinha deles. Então, como que eu posso querer exigir, até no acompanhamento de hospital, para ficar comigo, para me levar, para trazer, entende? Se não fosse esse pais aí, e essas pessoas que cuidam da gente, acho que nós não estávamos mais nem aqui. Amanhã, na terceira e última reportagem da série O Tempo Não Para, a gente vai mostrar como idosos tentam manter a qualidade de vida e como as estruturas das cidades e as desigualdades econômicas podem ser barreiras para essa população. Está na hora do intervalo e, na sequência, a gente vai falar de uma esperança no Oriente Médio, porque o Hamas está caminhando para aceitar uma negociação de paz e isso pode acabar com o massacre lá dos palestinos. E mais uma joia apareceu daquele caso das joias tentando ser vendida na Europa. A gente vai saber direitinho em 2 minutos. Hoje. Não há outra opção. Mas isso não é arriscado demais. Por acaso tem outra ideia? Eu já sei! Eu encontrei, doutor! Eu já sei, doutor! Eu já sei o que fazer para operar o paciente! Ali faz uma proposta ousada. Eu encontrei um estudo sobre o tratamento da anorexia e a estimulação cerebral profunda. Tem uma maneira, é uma possibilidade. E eu achei. Ali, você quer fazer uma cirurgia cerebral para tratar um distúrbio psiquiátrico? E que já foi feito para curar depressão e dependência, Ademir. Um milagre, 20h na TV Brasil. Você conhece alguma potência mundial que não tenha um exército pronto para defender a pátria? Que não esteja preparado 24 horas por dia? Pois é, não existe. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que trabalha no presente, com o olhar no futuro. As ações junto à sociedade mostram que somos um exército atuante e comprometido com a nação. Exército Brasileiro sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Ela voltou. Minha moça. A assassina voltou. Tilly foi acusada de um assassinato. Agora, ela quer acertar as contas com o passado. Diga a verdade a ela, que eu matei o filho dela, que eu não podia ter matado. A vingança está na moda. Quarta, 21h. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou hoje que Israel pode ter cometido crimes de guerra na operação que resgatou 4 reféns no último fim de semana. Ao menos 270 palestinos morreram nesse ataque. E o Hamas informou hoje que aceita os termos da resolução aprovada ontem pelo Conselho de Segurança da ONU sobre um cessar-fogo em Gaza. No dia seguinte à aprovação de um plano de cessar-fogo pelo Conselho de Segurança da ONU, nada mudou para os milhões de palestinos em Gaza.
Nessa segunda-feira, com 14 votos a favor e a abstenção da Rússia, o mais importante colegiado da ONU aprovou uma proposta de trégua apresentada pelos Estados Unidos com a anuência de Israel a ser implementada em 3 fases. O plano começaria pela troca de reféns e prisioneiros, culminando com a reconstrução do enclave. Hoje, um líder do Hamas que vive fora de Gaza disse que aceitava a resolução e estava pronto para negociar os detalhes. O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, que está no Oriente Médio, disse que a declaração do Hamas é um sinal esperançoso, mas não decisivo, e que uma resposta precisa vir da liderança do grupo dentro de Gaza. A Jordânia deu início hoje a uma conferência de emergência sobre a situação humanitária no enclave, organizada em parceria com o Egito e a ONU. As críticas a Israel dominaram as falas. O rei Abdullah da Jordânia disse que o acesso humanitário não pode esperar por um cessar-fogo e não pode estar sujeito a uma agenda política. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a velocidade e a escalada da carnificina são as piores que ele já viu desde que assumiu o cargo em 2017. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que Israel tomou algumas medidas importantes para aumentar a entrada de assistência, mas que o país pode e deve fazer mais. Ele também apelou a Israel para reduzir as vítimas civis. Os Estados Unidos anunciaram a doação de mais 400 milhões de dólares aos palestinos. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou hoje que o elevado número de mortes entre civis na operação israelense que libertou 4 reféns no último fim de semana pode configurar crimes de guerra. A operação matou mais de 270 palestinos e deixou mais de 400 feridos. O escritório lembrou ainda que a detenção dos sequestrados também é um crime de guerra e que mantê-los em áreas densamente povoadas aumenta os riscos para os próprios reféns e para os civis palestinos. Hunter Biden, filho do presidente norte-americano Joe Biden, foi considerado culpado por comprar e manter uma arma por 11 dias em 2018, enquanto era viciado em crack e álcool. Essa é a primeira vez que o filho de um presidente dos Estados Unidos é condenado durante o mandato do pai. Hunter Biden foi considerado culpado por um júri popular no estado de Delaware. Segundo a corte, ele também cometeu crime ao mentir no preenchimento do formulário de compra do armamento. A juíza do caso afirmou que irá fixar a pena em até 4 meses, ou seja, antes das eleições presidenciais, às quais Joe Biden irá concorrer. Como presidente, Biden pode perdoar o crime de Hunter, mas disse que não irá fazê-lo. Em setembro, Hunter Biden vai encarar outro julgamento pelos crimes de sonegação de impostos, evasão fiscal e fraude na declaração do imposto de renda. A Polícia Civil de São Paulo pediu à Polícia Paranaense que investigue a farmacêutica que teria vendido o curso online de peeling de fenol para a esteticista Natália Becker. Natália foi indiciada por homicídio doloso quando há intenção de matar, depois que o empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu ao passar pelo procedimento na clínica dela, na zona sul de São Paulo. O local não tinha equipamento para a situação de emergência. O peeling de fenol é considerado um tratamento invasivo, deve ser feito por um dermatologista em ambiente hospitalar. A Polícia Federal identificou uma tentativa irregular de venda no exterior, nos Estados Unidos, de uma nova joia que teria sido ofertada de presente ao Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. As informações foram confirmadas hoje em um café da manhã do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com jornalistas. A nova joia foi identificada em ações feitas nos Estados Unidos em parceria com o FBI. A peça estaria na mesma loja em que foram registradas vendas de outras joias. Não se sabe, no entanto, se ela chegou a ser vendida. Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, afirmou que isso deve agravar a situação dos investigados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF deve entregar o relatório final do caso das joias ainda este mês, junto com o da falsificação de cartões
cartões de vacina. Segundo as investigações, aliados de Bolsonaro teriam tentado vender nos Estados Unidos joias recebidas pelo governo como presentes oficiais da Arábia Saudita. De acordo com a lei, as joias são do Estado brasileiro, não devem ser tratadas como bens pessoais. Sobre o caso Adélio Bispo, relacionado à facada contra Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, a Polícia Federal arquivou de vez o processo. A conclusão é que Adélio agiu sozinho. Foram encontradas ligações do advogado dele com uma organização criminosa, mas sem relação com o atentado. Olha isso! Já sobre as tentativas de recapturar os foragidos do 8 de janeiro que estão no exterior, a Polícia Federal disse que segue em busca de cerca de 180 e que entre 50 e 100 estariam na Argentina. Segundo o diretor-geral da PF, a cooperação com a Polícia Argentina é importante, mas as prisões vão depender de articulações entre as justiças dos dois países. Nós buscamos a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não obtivemos resposta. Bolsonaro vem negando que tenha desviado os bens citados aí em relação às joias, né? A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro revogou hoje homenagens que havia concedido aos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Eles estão presos desde março, acusados de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Depois de várias tentativas, os vereadores do Rio de Janeiro cassaram nesta terça-feira as medalhas Pedro Ernesto que a própria Câmara tinha dado aos irmãos Brazão. É uma das maiores honrarias oferecidas a cidadãos na cidade. A vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle, foi quem esteve à frente da campanha para a revogação das medalhas. Mas a cassação das homenagens não foi fácil, porque os vereadores adotaram a estratégia de esvaziar as sessões para a votação não acontecer. Hoje, na 7ª tentativa, houve quórum. 20 vereadores aprovaram a cassação das medalhas, 6 se abstiveram e outros 20 não votaram. Hoje, a primeira turma do STF decidiu, por unanimidade, em votação no plenário virtual, manter a decisão que condenou o ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, a indenizar em R$75 mil o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo caso do PowerPoint. Em 2016, o então chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, fez uma apresentação de PowerPoint para acusar Lula de chefiar uma organização criminosa. Posteriormente, os processos foram anulados após o Supremo Tribunal Federal considerar o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condução da investigação. Os detalhes dessa notícia estão no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Depois de vários episódios de confusão entre deputados em comissões da Câmara, hoje o presidente da Casa, Arthur Lira, apresentou um projeto que altera o regimento interno e pune excessos nos embates entre os parlamentares. A repórter Selma Dias é quem traz as informações para a gente. Oi, Selma, boa noite. Oi, Yara, Porta Nova, boa noite a vocês, a todos. Olha, a gente espera que esse projeto seja votado ainda hoje. Ele acabou de entrar no sistema eletrônico aqui da Câmara dos Deputados, mas lá dentro os parlamentares ainda não começaram a discutir essas pautas. O que o presidente da Casa, Arthur Lira, quer é alterar o regimento da Casa para punir esses parlamentares brigões com suspensão de mandato e também até expulsão de comissões, medidas que ficariam a critério da mesa diretora em caso de quebra de decoro parlamentar. A opinião de Lira é que esses embates frequentes têm prejudicado muito a imagem da Câmara perante a sociedade. A gente que acompanha a Câmara aqui com frequência, a gente vê que sempre essas confusões têm a presença ali de parlamentares da oposição, também governistas, e se intensificam muito com a presença de ministros de Estado nas comissões. Hoje mesmo, o ministro Paulo Pimenta foi praticamente fuzilado na Comissão de Constituição e Justiça. Ele rebateu as falas dos deputados e a sessão acabou sendo muito tumultuada e marcada por muito bate-boca. A gente viu isso também na semana passada, quando os deputados Nicolas Ferreira, do PL, e André Janones, do Avante, quase que se engalfinharam nos corredores aqui da Câmara. Isso tomou as redes sociais e já era esperado, então, um posicionamento do presidente aqui da Casa, Arthur Lira.
Também os deputados ouviram uma alteração aí num projeto de impostos, né, que altera PIS e COFINS, não é isso? Isso mesmo. Olha, o presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver parte de uma MP que tratava sobre esse assunto. Ele entendeu que alguns trechos dessa MP desrespeitavam a legislação tributária atual e até também prejudicavam alguns setores da economia, como, por exemplo, o agronegócio. Então, para ficar mais claro para as pessoas, o trecho que foi devolvido, ele alterava regras sobre a compensação do PIS e da COFINS, que são impostos federais, mas não estipulava ali um prazo para que essa medida começasse a valer. Como era uma medida provisória, tinha validade imediata, sendo que a legislação atual fala aí em 90 dias. Né? Hoje, alguns setores que são obrigados a pagar esses impostos federais têm direito a um crédito que pode ser usado para compensação de outros tributos. E é justamente nesse ponto que está a polêmica, porque essa MP, ela limitava o uso desses créditos que só poderiam ser direcionados, né, para abater ali o PIS e a COFINS. Só que tem alguns setores da economia que são isentos desses tributos e automaticamente ficariam prejudicados porque não teriam como compensar esses créditos aí em cima de outros tributos, como acontece hoje. Então, no geral, essa devolução feita por Rodrigo Pacheco agradou parlamentares e também alguns setores da economia que, pelo menos, né, por enquanto, viram essa pendência resolvida, essa polêmica que foi criada dentro da medida provisória. Esse trecho devolvido vai voltar então para o Palácio do Planalto e de agora em diante o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá dizer como vai se posicionar. Por enquanto é isso, eu volto com vocês. Valeu, obrigado, Selma, pelas informações. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, é o entrevistado de hoje no Dando a Real com o jornalista Leandro Demori. No programa, os dois conversaram, e você vai ver mais tarde, sobre a atuação das milícias no Rio de Janeiro. Fala, pessoal que está assistindo o Repórter Brasil, tudo bem com vocês? Olha só, daqui a pouquinho, no DR com o Leandro Demori, uma super entrevista com o Marcelo Freixo. A gente falou, claro, sobre Marielle, sobre máfia, sobre milícia no Brasil e sobre o Brasil da reconstrução lá no Rio Grande do Sul pós-enchentes. Não perca que a conversa está espetacular. E no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, registrou de janeiro a abril o maior número de voos internacionais desde 2018. O aeroporto vinha perdendo passageiros nos últimos anos. E um acordo entre a Prefeitura e governos estadual e federal promoveu a migração de voos para esse aeroporto. 594 mil turistas internacionais chegaram ao Galeão de janeiro a abril desse ano. No mesmo período do ano passado, foram 483 mil turistas. Segundo a Embratur, o bom resultado de 2024 se deve ao verão e ao carnaval, sendo que janeiro registrou 150 mil entradas e fevereiro 160 mil. Ocorreram ainda ações conjuntas dos governos federal, estadual e municipal para transferir rotas para o Galeão e promover o aumento dos registros de voos. A previsão de voos para o segundo semestre desse ano é de 4 mil. E a Argentina e o Chile estão entre os países com mais voos no Galeão em 2024. O governo do Rio de Janeiro decretou hoje o fim da epidemia de dengue no estado. Informação importante, a decisão é baseada em análises técnicas do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Saúde. Segundo o monitoramento, o número de casos está em queda em todas as regiões fluminenses por mais de 4 semanas consecutivas. A epidemia havia sido decretada no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em fevereiro, quando foram registrados mais de 91 mil casos prováveis da doença. Em maio foram 18 mil registros, então uma queda acentuada. Desde janeiro deste ano até 10 de junho, foram cerca de 268 mil casos confirmados, 178 mortes em decorrência da dengue. O governo estadual alerta que, mesmo com o fim da epidemia, os cuidados devem continuar, claro, para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A capital paulista emitiu um alerta para o aumento de casos de coqueluche na cidade. Na semana passada, o Ministério da Saúde pediu que estados e municípios aumentem a vigilância para novos casos, porque a Europa e a Ásia passam por um surto da doença. Pois é, a gente vai para São Paulo ao vivo agora com a Vanessa Casalino. Vanessa, muito boa noite para você.
Porta Nova, boa noite a você, a Yara, você que está com a gente. Só aqui este ano, na cidade de São Paulo, já são 105 casos confirmados da doença. Para a gente ter uma ideia, em todo o ano passado foram apenas 14. E agora, em 2024, a faixa etária mais atingida, que tem o maior número de casos, é de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. A coqueluche é uma doença infecciosa, transmitida por respiração, uma doença respiratória e que atinge principalmente os bebês menores de 1 ano de idade, mas a gente está vendo aqui esse avanço entre os adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, essa doença tem 3 níveis de sintomas. Começa leve, parecida com um resfriado, coriza, fadiga e uma febre fraca. E no nível mais grave, uma tosse extrema que provoca falta de ar e até vômitos. Segundo os especialistas, esse aumento de casos se deve à baixa vacinação, à baixa cobertura vacinal ou então a esquemas vacinais incompletos. Por isso, a importância de se vacinar. Então, aqui na cidade de São Paulo, quem pode se vacinar? Bebês a partir de 2 meses de idade, crianças até 7 anos de idade, mesmo que já tenham tido a doença. E também gestantes a partir da 20ª semana de gestação, para proteger a elas e aos bebês. Nas UBSs e AMAs, de segunda a sexta-feira, entre 7 da manhã e 5 da tarde. E nas AMAs, também aos sábados. Yara e Porta Nova. Valeu, muito obrigado, Vanessa. Agora estou com a Lara porque a gente vai começar a falar do tempo e a gente falou bastante de chuva, né? Isso mesmo, Porta Nova. Boa noite a todos. A gente vem falando muito de chuva, mas tem um outro problema também, que é quando ela falta. Pois é, 22 municípios estão em emergência no estado do Acre. A medida foi anunciada pelo governo do estado por causa do risco de estiagem e o combo, né, como você gosta de dizer. Pouca chuva, temperatura elevada, baixa umidade do ar, acabou acendendo esse alerta. Exatamente, um alerta importante, olha, porque o clima seco veio mais cedo esse ano e aí aumentou, né, a preocupação para a possibilidade de uma estiagem então prolongada. A gente tem essas imagens aqui que já mostram o rio bem mais baixo, né? E também então uma considerável baixa nesses rios e além disso queimadas recordes, mas ó, não é para menos, porque a quantidade de focos de incêndios registrados esse ano já está bem maior do que o mesmo período do ano passado. De janeiro até agora já foram 70 focos e em 2003 foram 20 focos 2023, apenas. 20 focos. Exatamente, só nos 10 primeiros dias desse mês já são 34. É muita coisa. É importante lembrar que a seca chega 3 meses depois da cheia histórica que a gente está vendo aqui na tela, lá no Rio Acre, que resultou na 3ª maior enchente no estado desde 1971. Com um decreto agora publicado, que vale até o dia 31 de dezembro, o governo pode contratar bens e serviços de forma emergencial para mitigar os possíveis impactos do clima extremo. Isso mesmo, clima que a gente vem sentindo já, né? O nosso assunto hoje da previsão do tempo é também a baixa umidade do ar, a seca. A gente vai começar, então, já vendo aqui o alerta que vem crescendo, né? Agora já toma conta aqui de praticamente toda a região centro-oeste, parte ali de Rondônia, também do Pará e Tocantins no norte, já alcançando aqui, então, sudeste e também parte do sul, ali no Paraná. E ontem eu falei aqui que era uma área bem concentrada e pequena. Aí você disse, pode aumentar. Pode aumentar, e olha o tamanho que tá ficou. Só crescendo e pode ainda pegar mais partes aqui do país também, sudeste, então, principalmente, aqui já são 1.400 cidades. Significa que a umidade do ar está abaixo de 30%, podendo chegar a 20%, isso já é muito seco. Sim. A gente tem aqui 2 cidades para mostrar como é que está a situação por lá de umidade do ar. Mato Grosso do Sul, no interior, umidade mínima de 20% e olha a temperatura 37 máxima. graus, 20% e zero chance de chuva. Zero chuva. Interior de São Paulo também, Presidente Prudente aqui com a mínima de 20%, máxima de 50% na umidade do ar, calorão também. E aí quando junta então tempo seco, muito calor e também o vento forte, isso também intensifica as queimadas, aumenta os focos de queimadas de incêndios. Segundo o INPE, olha, Mato Grosso do Sul, só esse mês já passou de 700 focos de queimada lá. Em Tocantins já são 524, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? A gente falou de Mato Grosso do Sul já está chegando em 500 também. Pois é, e quando a gente fala de uma umidade máxima de 50%, a gente está dizendo que o dia está amanhecendo, ou seja, está fresco o tempo e já está seco. Já está seco. E aí a gente reforça aquela dica importante, né? Beber bastante água, evitar se expor ao sol nessas horas mais quentes do dia e, se possível, também não fazer exercício físico ao ar livre. Nem pensar em queimar lixo em área aberta ali, porque eu gosto de queimar o lixo porque sempre sai fagulha e aí vira queimada. Exatamente, péssima escolha, isso aí de jeito nenhum. Valeu? Valeu, é isso. Amanhã tem mais. Yara, com você. Pois é, por falar em seca, o Brasil é o mais recente país a fazer parte da Aliança
Internacional para a Resiliência à Seca, uma coalizão que busca preparar o mundo para secas mais severas, como as que existem na Caatinga brasileira. A Caatinga é uma particularidade do Brasil. Bioma único no mundo, por muito tempo carregou o estigma de área estéril, de solo seco e improdutivo. Uma lógica que, ao longo dos anos, levou a um processo de desmatamento e, como consequência, de desertificação em muitos locais. A ONU estima que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo já sejam afetadas pela seca e pela desertificação. A meta, até 2030, é reduzir essa degradação em pelo menos 40%. Aqui em Juazeiro, essa recuperação do solo passa pelas mãos da comunidade. Malhada da Areia é uma comunidade tradicional de fundo de pasto. Aqui os moradores têm mostrado que para preservar a Caatinga é necessário saber conviver com a seca, aproveitando os períodos de chuva e utilizando as tecnologias sociais que amenizam o período de estiagem. Para conhecer a realidade dessas comunidades e anunciar uma série de investimentos no combate à desertificação, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, esteve em Juazeiro e em Petrolina. Só esse ano já estão programadas mais de 25 mil novas cisternas, num investimento de mais de 200 milhões, além de outras atividades voltadas para recatingamento, como a população local costuma falar. Temos o plano de prevenção e controle do desmatamento ou do descatingamento aqui dessa região. Na ocasião, também foi lançada a campanha Terra, Floresta, Água, movimento nacional de enfrentamento à desertificação e à seca. Uma oportunidade para ouvir demandas da população. Chegando um empreendimento, tanto das energias renováveis como as mineradoras, outros grandes empreendimentos, isso sim é ameaça para a gente. Porque se nós nascemos ali, a gente já vem de geração em geração. E aí chega um modelo, né, um empreendimento desse, a gente sabe que o alvo deles é o desmatamento. Porque se vai montar torres eólicas ou parques solares ou a mineração, vai explorar o minério dentro da comunidade, ali vai, né, causar transtornos. Tainhas criadas em laboratório serão estudadas em um lago artificial lá em Florianópolis, Santa Catarina. A pesquisa pretende verificar a possibilidade de criar peixes marinhos em ambientes controlados e com baixa salinidade. A reportagem é da Rede Bela Aliança, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Peixe típico do litoral catarinense, 100 tainhas nascidas em laboratório foram soltas em um lago artificial em Florianópolis, onde terão o comportamento monitorado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Os animais ficarão no Centro Tecnológico Sapiens Park, um dos maiores ambientes de pesquisa e inovação da América Latina. Anualmente, a safra movimenta milhares de pescadores e profissionais ligados a essa atividade aqui no estado. Somente este ano, mais de 150 mil tainhas foram capturadas no litoral catarinense. É o peixe símbolo de Florianópolis e tem uma importância não só econômica, mas a cultural. Também tem uma lei estadual que coloca como patrimônio histórico dos catarinenses a pesca artesanal da tainha. Então é algo turístico aqui também, que envolve as crianças estão aqui soltando os peixes, então envolve tudo, a ciência, a inovação, o turismo, a gastronomia, né? O estudo realizado nesse lago artificial vai avaliar a viabilidade da criação de peixes marinhos em ambientes controlados e de baixa salinidade. O novo ambiente permite observar outros parâmetros no cultivo da espécie. Segundo a Secretaria da Aquicultura e Pesca, parceira na atividade, a pesquisa envolve o monitoramento de indicadores ou técnicos das tainhas, a análise da qualidade da água e a avaliação das práticas de alimentação e manejo. Para a gente poder acompanhar aí o desenvolvimento da espécie e fazer um comparativo desses resultados daqui com o que acontece também no mar em outro projeto. E N outras possibilidades que depois os resultados da pesquisa vão trazer para que a gente possa realmente efetivar novos horizontes. Bom, estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras Ariane Fernandes e Lohane Costa. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau.
Brasil.